let's look now at Gottschalk's theology. What Agora, did he believe? vamos dar uma olhada na teologia do Gottschalk. O que ele acreditava? What was theology like in this time of the Dark Ages? O que era a teologia nessa época negra? Was it really entirely dark? Era realmente totalmente escura, sombria. I think Gottschalk is a good example that it wasn't. E eu acredito que o Gottschalk era um bom exemplo de que não era. Number one of what he taught. O primeiro ponto de que ele ensinava. God predestined both the elect to eternal life Deus predestinou tanto o eleito para a vida eterna, and the reprobate to eternal death. como o réprobo para a morte eterna. Gottschalk said this, Gottschalk disse o seguinte: just as he truly predestined all of the elect to life, da mesma forma como verdadeiramente ele predestinou a todos os eleitos para a vida, through the gratuitous benefit of his grace alone, através dos benefícios gratuitos de sua graça, somente da sua graça, so he absolutely predestinated any reprobate. da mesma forma, ele predestinou qualquer réprobo To the punishment of eternal death. à punição da morte eterna. Gottschalk went on to say, E o Gottschalk ainda disse: this is not unjust, but just, isso não é injusto, mas justo. twofold in a special sense. Num sentido especial, dois sentidos da mesma moeda. Judgment is owed or deserved. O juízo ele é dado ou merecido. The other is completely grace. O outro é completamente pela graça. Secondly, Segundo lugar, predestination of the reprobate to death a predestinação do réprobo para a morte eterna is on the basis of God's foreknowledge of their evil. é baseado na presciência de Deus de seus méritos maldosos, ímpios. Gottschalk argued O Gottschalk, então, ele discutia, argumentava that as God knew who was going to fall and continue in evil, que Deus sabia quem iria cair e continuar no mal, he of course rightly predestined them to judgment. e ele então predestinou-os e os julgou. Third, Gottschalk argued God does not desire the salvation of all. Em terceiro lugar, o Gottschalk argumentava que Deus não desejava a salvação de todos. Gottschalk said this, O Gottschalk disse o seguinte: did he will to redeem them by dying, but did not save them? será que ele queria redimi-los pela sua morte, mas então não os salvou? Though to redeem by dying is more burdensome than to save by rising, E fazendo com que redimi-los pela morte seja mais trabalhoso do que salvá-los pela ressurreição? did he will to save them, but they refused? Será que ele queria salvá-los, mas eles se recusaram? Where then is the omnipotence of God? Onde está então a onipotência de Deus? Fourth, Quarto lugar. the elect cannot be lost to God and become reprobate. Os eleitos não podem ser perdidos por Deus e se tornar então réprobos. Those who are redeemed by Christ's death do not perish. Aqueles que foram redimidos pela morte de Cristo não perecem. Gottschalk said, God forbid. E o Gottschalk disse, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, que Deus não permita isso. That I should ever want to dream or to whisper Que eu nunca queira sonhar ou sequer suspirar that the ancient serpent might be able to carry off que a serpente antiga possa ser capaz de carregar into eternal perdition para a eternidade perdida, para a perdição eterna, any of those for whom redemption qualquer um daqueles aos quais a redenção was purchased by the precious blood of our Lord, foi comprada pelo precioso sangue do nosso Jesus, do nosso Senhor, whose blood has been poured out to God the Father. cujo sangue foi derramado pelo Pai, Deus Pai. Fifth, Gottschalk said God redeemed only the elect. Em quinto lugar, Gottschalk disse que Cristo redimiu apenas os eleitos. He who says that the Lord suffered in general Aquele que diz que o Senhor sofreu em geral contradicts God the Father himself.
contradiz o Deus Pai, o próprio Deus Pai. Christ redeemed only his holy church, Cristo redimiu apenas a sua igreja santa, his body and members, o seu corpo, os seus membros, through his blood on the cross. através do seu sangue na cruz. He was crucified only for them. Ele foi crucificado apenas por eles. Gottschalk believed that baptism liberated from past sins. O batismo perdoa apenas os pecados passados And as such, would not work to the salvation of the reprobate. e, portanto, não tem validade para a salvação do réprobo. And then finally, in the Lord's Supper, E, finalmente, então, sobre a ceia do Senhor. he said the reprobate eats and drinks in an unworthy manner, Ele diz que o réprobo, ele come e bebe de uma maneira indigna, eating and drinking judgments. então bebendo juízo para si mesmo. To partake in the Lord's Supper in a right way, Para então participar da ceia do Senhor de uma forma digna, justa, faith in Christ was necessary. fé em Cristo foi necessária.